60. Guild Wars. Capítulo 558. O quarto andar. Fala Clã Noob na voz. Caso queira que o canal volte dos mortos com força total, inscreva-se no canal e não se esqueça de deixar o link. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não esqueça de verificar o site. Link do site na descrição do vídeo. Noob sublinhado. Nó sublinhado. Draco esfregou o queixo com interesse. Foi interessante notar que as disposições e limitações mudaram ligeiramente desde o primeiro andar. Em primeiro lugar, ele agora tinha permissão para usar títulos desde o terceiro andar, e a dificuldade dos inimigos aumentava lentamente a cada andar. De muito mais fácil de matar no andar 1 a mais fácil de matar no andar 4. Bem, ele tinha alguns títulos com efeitos sociais incríveis, mas provavelmente não funcionariam aqui. Talvez apenas o título de Lynchbringer lhe desse alguma influência, mas ele seria visto como um cara legal e provavelmente sequestrado pela igreja neste mundo, forçado a se tornar um paladino. Além disso, o objetivo desta missão foi bastante interessante. Era preciso ficar escondido por 7 dias nesta cidade onde todos os outros becos tinham um pôster com seus rostos e ofereciam uma alta recompensa em ouro. Com o tipo de poder que uma pessoa teria a essa altura, isso era mais difícil do que ascender aos céus. Se você realmente pensou sobre isso, além do andar 1, quando você estava adquirindo sua classe, não havia outra oportunidade de subir de nível seu personagem nesses andares fundamentais. O andar 2 queria que você sobrevivesse a uma emboscada, e não revidas. O terceiro andar queria que você fugisse como um cachorro contra uma perseguição rápida. O andar 4 queria que você ficasse escondido e fora de vista. Foi isso que Lia lhe contou que atraiu os novatos para o lado dos profissionais. Porque eles foram capazes de dar conselhos oportunos aos novatos para que perdessem o máximo de tempo que pudessem no nivelamento do primeiro andar, antes de lidar com os bandidos. Foi por isso que ninguém mais teve pontos altos como os 3 primeiros, porque treinaram bastante antes de lidar com os bandidos, dando-lhes uma vantagem de tempo. Por causa de seu alto talento e poder, eles ainda conseguiram passar por esses andares e permaneceram invictos por aqueles que vieram depois, embora tivessem conselhos melhores. No entanto, Draco e as 4 belezas não eram os mesmos. Do primeiro andar até agora, eles seguiram o caminho da destruição absoluta usando suas próprias técnicas, não se preocupando mais com suas aulas por não serem muito úteis. No entanto, depois de massacrar 2 vezes um bando de cavaleiros de alto nível, como eles ainda poderiam estar naqueles níveis miseráveis como antes? Eles deram grandes saltos de poder, e foi também por isso que marcaram pontos tão altos no final desses andares. Nome: Draco. Classe: Mestre Espadachim. Saúde: 800-maior 3300 mana, 150-maior 550 vigor, 800-maior 3300 nível, 1-maior 43 ESP, 23% poder, 15-maior 75 velocidade, 18-maior 90 magia, 2-maior 10 habilidades, Kick Slash, Heavy Slash, Dual Edge, novo, Cross Slash, novo, Reverse Slash, novo, Riposte, novo. Talento: Alma de Espada. Nome: Noite Fascinante. Classe: Sábio Claro. Saúde: 300-maior 1800 mana, 1250-maior 8450 vigor, 300-maior 1800 nível, 1-maior 43 ESP, 23% poder, 5-maior 35 velocidade, 5-maior 35 magia, 24-maior 168 habilidades, Chuva de Luz, Escudo de Luz, Bênção de Luz, nova, Purificação, nova, Detectar o Mal, nova, Convocar Anjo, nova. Talento: Aula de Luz. Nome: Roma. Classe: Bruxa. Saúde: 250-maior 550 mana, 100-maior 2000 vigor, 250-maior 550 nível, 1-maior 43 ESP, 23% poder, 3-maior 9 velocidade, 3-maior 9 magia, 13-maior 39 habilidades, Flecha Mística, Raio Mágico, Maldição da Alma, novo, Maldição Murchante, novo, Caldeirão Espectral, novo, Espíritos Ancestrais, novo. Talento: Sensibilidade de Mana. Nome: Zayn. Classe: Psylord. Saúde:
150 maior 350 mana, 650 maior 1850 vigor, 150 maior 350 nível, 1 maior 43 ESP, 23% potência, 2 maior 6 velocidade, 5 maior 15 magia, 12 maior 36 habilidades, lançar, esmagar, hipnotizar, novo, telepatia, novo, ilusão, novo, aprimorar, novo, talento, domínio da mente. Nome, Ikari Saúde, 10.000 maior 15.400 mana, 100 maior 13.900 vigor, 400 maior 2.800 nível, 1 maior 43 ESP, 23% poder, 1 maior 49 velocidade, 1 maior 49 magia, 1 maior 245 habilidades, curar, abençoar, restaurar, novo, revigorar, novo, proteger, novo, estabilizar, novo. Talento, aura de benevolência. Foi bastante interessante, pois depois de subirem tão alto, eles estavam quase no mesmo nível dos cavaleiros. O nível médio dos cavaleiros era 50, enquanto o líder dos cavaleiros estava no nível 70 de acordo com o sistema deste mundo. E foi por isso que os 5 subiram tão alto, embora a experiência tenha sido dividida em 5 partes. Isto ocorreu apenas graças à sua diligência em seguir o caminho destrutivo e, como era de se esperar, rendeu grandes benefícios em geral. Como eles usaram esse método para resolver as coisas até agora, era óbvio que os 5 continuariam a segui-lo até o fim. De repente, houve um forte toque de sino que soou por toda a cidade. Draco e companhia se entreolharam surpresos, sem entender o que isso significava, já que não eram nativos, mas dado o tom geral dos pedágios, parecia uma convocação. Caso em questão, eles viram pessoas fora do beco saindo de suas casas com expressões incertas, todas indo em direção a um único local. Provavelmente seria a praça da cidade ou qualquer local de encontro grande o suficiente para acomodar confortavelmente todas essas pessoas. Os 5 monstros sorriram e seguiram a multidão. Mesmo que muitos tenham dado a eles olhares estranhos, já que estavam fortemente encapuzados, sem mencionar as formas dificilmente confundíveis de Zayn e Ikari que as capas não conseguiam esconder, mas eles pareciam mais preocupados com a convocação do que com qualquer problema que Draco e seu grupo pudessem representar. Logo, o grupo chegou à praça da cidade, onde toda a população da cidade considerável estava reunida, e podia-se ouvir sussurros e murmúrios por toda parte enquanto cada um deles discutia o possível propósito do porquê de terem sido trazidos para cá. Eventualmente, o sussurro morreu quando um homem de meia-idade bem vestido e com um pouco de brincadeira subiu em um palco com alguns guardas de elite seguindo atrás dele. Ele tinha um sorriso benevolente no rosto ao encarar as pessoas, como se estivesse feliz em ver que elas estavam saudáveis e inteiras. Meus amados terrecianos, não os chamei aqui para desperdiçar seu tempo ou atrapalhar suas vidas diárias, pois vocês são a força vital de nossa cidade. Em vez disso, mandei fazer essas convocações, porque fui informado de que os 5 queriam criminosos sob prisão preventiva da Casa Nobre Carvo estão escondidos em nossa própria cidade. Isso fez a multidão explodir em suspiros quando muitos começaram a murmurar e conversar uns com os outros, preocupados que isso pudesse levar a eventos problemáticos e desfavoráveis para eles. O prefeito desta cidade permitiu que seu povo compartilhasse suas preocupações até que naturalmente se acalmassem. Ele então falou mais uma vez. Desejamos não perturbar suas vidas, para que os guardas não vasculhem todas as suas casas nem realmente causem qualquer desconforto a nenhum de vocês, meus amados cidadãos. Em vez disso, a própria Casa Nobre de Carva despachou seus próprios agentes para capturar esses criminosos, e garanto que eles são eficientes em seu trabalho. Vocês podem ficar tranquilos sabendo que esses 5 que provavelmente procuram destruir nossa cidade logo serão capturados e levados embora sem vocês saberem. Eu só queria que todos vocês estivessem cientes do que estava acontecendo, porque eu, Romulus Devine, odeio esconder coisas do meu povo. A multidão explodiu em alegria, com os olhos cheios de respeito e apreço pelo seu prefeito, que realmente fez suas vidas muito mais do que as de outras cidades, em comparação. A cidade de Terrence era bastante segura em comparação e muito mais próspera por causa disso, o que naturalmente fazia com que os cidadãos daqui apreciassem o que tinham.
Eles também começaram a se dispersar enquanto conversavam entre si. A maioria comentou sobre a rapidez com que pensavam que esses criminosos vis seriam capturados, enquanto outros afirmavam corajosamente que, se encontrassem esses criminosos, iriam estrangulá-los antes de entregarem os seus cadáveres. Divertido, Draco conduziu seu grupo até a avenida principal, onde ele e alguns outros cidadãos mais nobres esperavam. Depois de alguns minutos, os portões do extremo oeste da cidade foram abertos e com muito alarde. De lá, um grupo de mais de 200 homens a cavalo e com armaduras reluzentes entrou na cidade com pompa. Como se poderia imaginar, eles eram o mesmo grupo de cavaleiros que estava presente desde o segundo andar, vivos e saudáveis mais uma vez, pois a trama precisava deles vivos. Os olhos de Roma brilharam sob o capuz. Pessoal, esta é uma chance sem precedentes para mim. Quero extrair suas almas mais uma vez, usando métodos semelhantes também. Ikari estava confuso, mas os outros entenderam amplamente, especialmente Draco. Afinal, era uma regra no Boundless que a alma era a base. Isso era verdade para os jogadores e para os NPCs. Quando Roma extraía uma alma e a usava, era o fim de uma pessoa e de uma existência. Mesmo que Ikari viesse mais tarde e usasse a ressurreição da luz branca, nenhuma quantidade de energia permitiria que a luz trouxesse de volta. Como tal, uma vez extraído, seria o fim de uma alma. Era por isso que qualquer coisa que destruísse o espírito imortal dos jogadores excluiria suas contas, o que parecia uma resolução extrema para qualquer MMO. No entanto, logo diante deles estavam as formas totalmente saudáveis e vivas dos cavaleiros que já haviam encontrado seu fim 2 vezes antes. Não só isso, Roma literalmente ainda tinha as almas dos mesmos companheiros do terceiro andar em seu inventário, sem faltar nenhuma. Isto lhe deu uma chance, uma oportunidade de pesquisar a diferença entre as almas que não eram apenas semelhantes, mas iguais. Roma duvidava que qualquer praticante de artes místicas tivesse tido a chance de alcançar tal feito, porque as circunstâncias exigidas eram muito rigorosas. Draco riu. Sinta-se à vontade, Roma. Estamos sempre atrás de você. Roma assentiu e avançou, atrapalhando os cavaleiros que se aproximavam. Quando os vários membros do alto escalão a viram bloqueando o caminho, muitos franziram a testa e até um dos guardas do prefeito se aproximou para tirá-la do caminho. Neste momento, porém, o grupo Morningstar tirou suas capas e revelou suas verdadeiras aparências, chocando a multidão. Os cavaleiros, especialmente, ficaram espantados com o fato de o inimigo que eles procuravam ter escolhido aparecer diante deles. Roma olhou para os cavaleiros chocados com um sorriso frio. Ela notou que seus olhos não estavam mais vermelhos de loucura, mas escuros e quase sem vida, a culpa pesando profundamente sobre eles. Eles realizaram ações indescritíveis no calor do momento e agora que tiveram tempo de se acalmar, o peso de suas ações finalmente os atingiu. Eles estavam lutando para viver consigo mesmos, e culpar o grupo Morningstar pelo ato não ajudou. Não, neste caso, piorou as coisas. Esses cavaleiros sabiam a verdade e culpar outra pessoa apenas aprofundou a culpa, corroendo suas mentes. Eles deveriam ser cavaleiros, não bandidos nem guerreiros, então seu credo e modo de pensar eram naturalmente diferentes dos outros dois grupos. A Roma entendeu que a forma perfeita de ultrapassar este piso teria sido aproveitar o cansaço mental dos seus perseguidores, que sofreriam para durar 7, marcando assim a nota máxima. Poucos perceberiam isso, pois há muito tempo teriam ganhado uma sombra de medo em relação aos cavaleiros depois de assistirem ao massacre no segundo andar, a perseguição no terceiro e a situação atual no quarto andar. Esses pisos fundamentais realmente testaram os fundamentos. Seja como for, Roma não esperou que o grupo falasse. Em vez disso, ela estendeu diretamente a mão que brilhava com uma luz verde, um mini círculo mágico se formando nas pontas dos dedos e abrangendo toda a palma da mão. Nota do autor: assim como os bruxos de Doutor Estranho, deste círculo mágico, surgiram inúmeras vespas verdes que eram semicorpóreas. Eles zumbiam em uma cacofonia sobrenatural de malícia, atacando todos os seres vivos diante deles, com exceção daqueles próximos aos ciganos. Os rostos de todos mudaram quando tentaram fugir ou lidar com essas vespas, mas o resultado já estava predeterminado assim que Roma fez o seu movimento. Gritos horríveis se seguiram enquanto as almas de todos aqui eram torturadas intensamente antes que Roma as extraísse uma por uma.
Ela pegou ambos dos cavaleiros e nobres e os embolsou com um sorriso feliz. Roma então se virou para sua família, apenas para vê-los olhando para ela com olhares estranhos e sorrisos forçados. Roma só conseguiu corar e tossir silenciosamente, abaixando a cabeça. Eventualmente, todo o andar começou a se transformar em uma extensão branca de nada enquanto os resultados de seu trabalho eram exibidos ao grupo. Parabéns por completar. Torre da Babilônia, quarto andar, tempo decorrido, 0:32:19 objetivos concluídos, todos avaliação, mais recompensa, 7.750 pontos de pontuação recompensa de seleção de tesouro, alto grau bronze. E eles voltaram para o castelo, Draco sozinho em seu assento enquanto suas 4 belezas eram enviadas para o universo interno como de costume. Draco esfregou o queixo enquanto olhava para sua pontuação, que estava extremamente alta como sempre. No entanto, ele parecia ter perdido 50 pontos, pois estimou que receberia 7.800 pontos usando o método destrutivo. Esta parecia ser uma penalidade para os ciganos matarem aqueles nobres, pois em vez de resolver o problema, apenas tornaria as coisas mais complicadas se a situação persistisse e não fosse interrompida naquele momento. Draco não ficou realmente incomodado com isso, já que Roma precisava disso para sua pesquisa, e na verdade foram apenas 50 pontos. Do jeito que as coisas estavam acontecendo, era impossível para o grupo usar o esquema de marcação dos pisos de fundação. Já que Draco começou usando o método destrutivo, ele teria que ir até o fim. Ele só poderia começar a tentar seguir o esquema de pontuação para os andares 11 e 20, a fim de obter pontuações perfeitas, se tal coisa fosse possível de qualquer maneira. Draco verificou a classificação do quarto andar, bem como a classificação geral. Primeiro, Draco Morningstar, 7.750 pontos. Segundo, Gaving, 1.098 pontos. Terceiro, Dorothy Keel, 1.033 pontos. Quarto, James Luster, 1.002 pontos. Quinto, Mandingo, 876 pontos. Sexto, Filho de Deus, 834 pontos. Sétimo, Lorde das Trevas, 801 pontos. Oitavo, Retorno do Rei, 769 pontos. Nono, Eleanor, 743 pontos. Décimo, Mackenser, 720 pontos. Quanto à classificação geral, ele estava agora em 482º lugar entre 1.000 pessoas, com 24.350 pontos no total. Ele estava realmente fazendo grandes avanços para ultrapassar os 3 primeiros, então decidiu seguir em frente enquanto ainda tinha força. Afinal de contas, limpar o terceiro andar levou apenas 3 dias, mas a maior parte desse tempo foi gasto permitindo que os Roma torturassem o líder dos cavaleiros. Caso contrário, eles teriam conseguido terminá-lo em menos de 1 hora, assim como este andar. Draco não tinha ideia de que a Zona Segura estava observando silenciosamente a classificação com expressões entorpecidas. Assim como o plano principal lá fora, eles foram espiritualmente, emocionalmente, mentalmente e fisicamente espancados pela loucura das conquistas de Draco, de tal forma que não podiam mais ficar chocados. Agora, eles estavam apenas curioso para saber até onde ele poderia ir e quanto poderia ganhar em cada andar daqui para frente. Ele parecia estar sempre tão perto de ganhar o máximo que podia, mas também ficava um pouco para trás a cada vez. A maioria deles estava esperando para ver que milagre Draco poderia apresentar a seguir e alguns até começaram a apostar em qual andar ele conseguiria a primeira pontuação perfeita. Draco apareceu em uma cela úmida que tinha uma cama mofada, um vaso sanitário em forma de balde que fedia e uma única janela com grades que permitia que a luz da lua entrasse esparsamente no quarto. Ele percebeu que não estava sozinho na cela, mas a dividia com suas 4 beldades. Os 4 franziram a testa com o cheiro, o espaço apertado e o cenário profundamente, seus ânimos exaltando. Por serem lindas, eram exigentes com a limpeza e não apreciavam tais condições. Mesmo os ciganos, que gostavam de brejos e pântanos, não ficaram nada satisfeitos. Draco viu o desconforto deles e passou a mão. Imediatamente, as barras de suas células foram cortadas ao meio e desintegradas em pó pela energia de destruição. O grupo então fugiu da câmara e encontrou um corredor escuro e mortalmente silencioso do lado de fora.
As outras celas estavam cheias de presos adormecidos ou de esqueletos que se agarravam às barras enquanto tentavam desesperadamente escapar de algo de dentro. Draco franziu a testa e verificou os detalhes deste andar que acabara de aparecer diante dele. O quinto andar, missão divina descrição. Durante sua tentativa de permanecer escondido na cidade de Terrence, você acabou sendo descoberto pelos cavaleiros da Casa Nobre Carvo e preso na prisão negra na capital da província, Barcel. Há rumores de que aqueles que estão encarcerados aqui nunca duram mais do que 2 semanas. A lenda urbana desta província afirma que após o 14º dia algo terrível acontecerá. Fuja da prisão antes que o prazo chegue. Limitação 1. Seus equipamentos/habilidades/feitiços anteriores foram selados. Limitação 2. Você foi redefinido para o nível 1. Disposição 1. Um conjunto único de habilidades pode ser adquirido através de livros de habilidades, feitiços ou prática. Disposição 2. Um talento especial é gerado para auxiliar o jogador. Disposição 3. Os inimigos são de dificuldade moderada. Disposição 4. Todos os equipamentos e habilidades do andar anterior são transferidos. Recompensas. Pontuação de pontos. Seleção de recompensa de nível bronze. Draco notou isso enquanto uma onda de escuridão varria todo o chão. O luar foi praticamente abafado e a visibilidade foi reduzida ao nível mais baixo de todos os tempos. Os 5 sentiram uma presença fria passar por eles no corredor ao entrar em uma das celas próximas. Imediatamente, eles ouviram um grito e um pedido quando um homem correu para as grades, batendo e sacudindo-as enquanto gritava. Os outros que estavam vivos neste andar tremiam em suas camas, mas não ousavam abrir os olhos por medo de serem implicados também. Quando a luz voltou, tudo o que restou do homem na cela foi um esqueleto limpo que se agarrava às barras, não parecendo diferente dos numerosos outros, que sem dúvida tinham experimentado o mesmo. Guild Wars. Capítulo 559. O quinto andar. Enquanto o grupo Morningstar observava o desenrolar dos acontecimentos, eles sentiram a entidade movendo-se através da escuridão passar por eles com indiferença. Eles podiam até sentir que, enquanto passava por eles, ele virou a cabeça para dar-lhes um olhar desagradável e provavelmente zombou. Já estava satisfeito, então estava com preguiça de lidar com esse lote agora. Seja qual for o caso, eles estavam agora presos nesta prisão, para que ela desfrutasse de sua carne e sangue 14 dias depois. Não havia pressa e quanto mais entrassem em pânico quando confrontados com a sua destruição inevitável, mais saborosos seriam. Os 5 monstros compartilharam olhares de diversão entre si pelo comportamento desta entidade. Draco então estendeu a mão em direção à entidade, embora não devesse nem mesmo ser capaz de vê-la. Onde você pensa que está indo? A entidade ficou imediatamente enfurecida com as ações de Draco. Ele perdeu o memorando. Desde quando uma presa se atreveu a interferir em suas idas e vindas? Eles deveriam ser como as outras presas, encolhidos em suas camas e rezando para que um milagre ocorresse antes de seu 14º dia aqui passar. Para restaurar o status quo, atacou Draco, com o objetivo de arrancar sua carne de seu corpo e beber seu sangue como se fosse uma bebida diária. No entanto, a entidade ficou chocada quando seu ataque contra Draco se dispersou para o lado enquanto suas mãos se aproximavam. Parecia aumentar de tamanho a cada segundo, aquela mão gigante alcançando o vazio para capturá-lo e arrastar sua alma para o reino corpóreo. Gritando, fugiu com medo, tentando escapar. No entanto, isso foi inútil diante de pessoas como Draco, que o agarrou facilmente no segundo seguinte e o arrastou para fora da mortalha. Ele então estalou os dedos do outro lado, dissipando a escuridão que sufocava todo o chão. Como tal, todos estavam livres para ver que tipo de entidade estava aterrorizando a prisão negra ao longo da história no mundo gerado. Sem surpresa, era exatamente como Draco suspeitava, um diabrete do inferno. A coisinha gorda era feia pra caralho, com a pele vermelha e marcada, 2 pequenas protuberâncias que orgulhosamente chamava de chifres e uma tanga em volta da cintura que escondia seu pau do tamanho de um feijão. Seu rosto era semelhante ao formato de uma bigorna, com um nariz coberto de verrugas, 2 olhos vermelhos e redondos e uma boca larga com pequenas presas na parte inferior. Ele também tinha uma barriga tão redonda e saliente que era um milagre que suas minúsculas asas em forma de morcego pudessem mantê-lo flutuando. No momento em que apareceu, as 4 belezas fizeram uma careta de desgosto com a coisa, Zayn tendo a reação mais forte,
já que demônios e demônios, embora primos, não se davam tão bem. Draco segurou o diabinho pelo pescoço com mínimo esforço, levantando-o até o nível dos olhos dele, mesmo enquanto ele lutava e xingava para ele soltá-lo com uma voz estridente que irritava aos ouvidos. Ser desprezado pela criatura de nível mais baixo do inferno. Esta deve ser a maior ironia de todas as épocas. Draco comentou com um leve sorriso. Scrão. Que pedaço de esterco de vaca você é para me chamar de criatura de nível mais baixo do inferno? Eu, Jackson, sou um diabrete de alto nível e até mesmo uma de minhas verrugas é muito superior a meros mortais como você. O diabinho recalcitrante gritou com uma risada zombeteira. Draco ergueu uma sobrancelha. Ele então sorriu levemente e falou friamente. Parece que você é do tipo que fala alto, já que não entende a situação em que se encontra, então deixe-me esclarecê-lo. Naquele momento, Draco se transformou em seu verdadeiro corpo de demônio com chifres. Esta era uma técnica de transformação de sua herança do demônio com chifres e era diferente da habilidade forma demoníaca do Abyssal Prime. Embora ambas as transformações compartilhassem a mesma aparência e habilidades, uma era baseada no sistema e tinha um limite de tempo de 1 minuto e um tempo de espera de 20 horas, enquanto a outra era baseada na linhagem e durava enquanto sua energia de linhagem resistisse. Este formulário não era usado por Draco há meses, já que ele era basicamente um vingador de Rancon. A última vez que ele usou foi para lutar contra o unicórnio no Abyssal Trove, onde conseguiu platina suficiente para pagar seu Abyssal Prime Class Up. Depois disso, ele ganhou as 3 habilidades de transformação graças ao sistema, e então ele nunca se preocupou em usar as de linhagem, já que realmente não havia a necessidade de aumentar seu poder. No entanto, como suas habilidades de classe estavam bloqueadas, ele recorreu à transformação de sua linhagem, que vinha acumulando poeira há anos. Imediatamente, Draco manifestou grandes mudanças. Sua altura e massa muscular não aumentaram, tornando-se mais compactas, mas claramente definidas. Como tal, Draco agora parecia um verdadeiro demônio real. Ou mais precisamente, como um deus-demônio que ascendeu ao plano mortal. Sua aura fez com que as pessoas ao seu redor sentissem ondas de poder bruto, calor e negatividade. Qualquer pessoa dentro de um certo alcance dessa aura descobriria que suas emoções negativas tomariam conta de suas mentes, fazendo-os agir como animais. As 4 belezas estavam obviamente isentas disso, mas os outros prisioneiros que estavam encolhidos explodiram em fúria bestial ou gritaram enquanto se cagavam de medo insano. Uma diferença, porém, era que o Impic Draco estava segurando tremia tão fortemente que era como se fosse desmoronar. Ele não olhava mais para Draco com desafio, zombaria e raiva, mas com medo, horror e desespero. Ele Lorde Deus Demônio. 3. Jackson, o diabinho, gaguejou fracamente. Embora este possa ser um mundo gerado no 5º andar, os residentes tinham histórias de fundo que abrangem séculos. Jackson era um verdadeiro diabrete do inferno, não diferente daqueles no plano principal. Então ele também sabia sobre a hierarquia do demônio e sabia qual demônio pertencia aonde. Como Draco havia restringido sua aura de linhagem, assim como Eva, e não queria que os outros o identificassem antes dele, o diabrete do inferno não foi capaz de detectar suas características demoníacas. Caso contrário, em vez de ser desafiador, ele teria corrido para lamber as botas de Draco e rolar de barriga para baixo como um cachorrinho fofo. No entanto, não havia-se neste mundo. Draco jogou Eump em seus 9 infernos, especificamente o 4º Plegetos. Era o mundo infernal de fogo e enxofre, onde Belial, o senhor da dor e do sofrimento, era o governante. Os 9 infernos de Draco eram tão complexos quanto o paraíso de Eva depois que ele alcançou Rank 3 e descobriu suas características. Quando ele o desbloqueou pela primeira vez, era apenas uma lousa em branco com 9 aviões que ele mesmo teve que preencher. No entanto, depois de convencer seus aspectos de linhagem a firmarem uma parceria com ele, não havia mais necessidade disso. Todos os infernos estavam prontos e esperando por ocupantes, assim como os 7 céus de Eva. Contudo, os 9 infernos não eram o foco de Draco, então ele não os inspecionou muito profundamente neste momento. O 4º nível era onde residiam diabinhos, cães infernais, spinagons, cornugons e amatulas, todos demônios do tipo fogo que dançavam ao redor do famoso poço de fogo, onde se cozinharia para a eternidade.
Quando Jackson foi jogado diretamente no poço de fogo, ele começou a gritar e gritar em agonia enquanto as outras espécies demoníacas rugiam e gritavam de alegria por finalmente ter um alvo para atormentar por toda a eternidade. Depois de fazer isso, Draco suspirou profundamente de fadiga enquanto desligava seu Ornedemon Body. Ele ficou sem palavras com a quantidade de energia de linhagem drenada agora em comparação com antes. Antes, mesmo quando a pureza de sua linhagem era menor, ele conseguia lidar com isso em lutas inteiras. Agora, apenas cerca de 10 segundos e ele estava sentindo a queimação. Ele só conseguiu rir amargamente, pois sabia os motivos. A pureza de sua linhagem atingiu 99% e estava à beira da perfeição. Naquela época, ele usou seu Ornedemon Body, ele só ativou em 70%. Sua herança do Deus Serpente foi ativada em 50% e seu Anjo Negro estava em 30%. Após atingir o rank 13 e estabelecer a parceria, ele estava com 99% de ativação para todas as 3 heranças. Caso contrário, ele não seria capaz de jogar fora a energia da destruição tão casualmente e usar sua linhagem com muito mais facilidade do que antes, especialmente dentro do Boundless. O mesmo também aconteceu com Eva, e foi por isso que ela trabalhou tanto para transformar sua herança do olho abissal na herança do olho celestial. O próximo passo depois disso foi congelar tudo e alcançar a perfeição, para que não houvesse falhas. Assim como antes, seus 9 infernos eram planos vazios para ele construir. Agora, eles eram mundos inteiros que tinham formas de vida e até mesmo lordes demônios. O tipo de energia necessária para mantê-los corpóreos era uma loucura. Para comparar, era como ter um telefone novo, recém-saído de fábrica, sem nenhum software em execução e o mesmo modelo de telefone, só que este tinha armazenamento completo, com todos os seus aplicativos rodando simultaneamente em segundo plano. Qual bateria acabaria mais rápido? Depois de lidar com Jackson, Draco caminhou até a parede da cela e disparou 3 ondas de energia de destruição nele. Imediatamente, a parede se desintegrou quando o luar do lado de fora brilhou. Neste momento, o grupo pôde ver que eles estavam no alto do céu. A prisão negra acabou por ser na verdade uma torre alta localizada nos arredores de uma grande cidade. O vento soprava na cela agora aberta, e a altura de onde eles estavam até o chão era suficiente para deixar qualquer um enjoado. Felizmente, todos neste grupo tinham algum tipo de habilidade de voo. Roma sentou-se em sua vassoura de bruxa e disparou noite adentro. Ikari se transformou em um dragão e bateu as asas. Zaine também se transformou em uma sucubo completa. Eles bateram suas asas rosa de morcego, enquanto Draco manifestou asas de anjo negro e Eva manifestaram asas brancas de anjo em suas costas. O grupo decolou e voou para fora do alcance da torre. Assim que passaram por uma certa distância, o mundo começou a se desconstruir como de costume, o que significa que eles haviam concluído os objetivos deste andar. Parabéns por completar, Torre da Babilônia, 5º andar. Objetivos concluídos, todos avaliação, ex mais recompensa, 9.000 pontos de pontuação. Recompensa de seleção de tesouro, grau pico bronze. Draco apareceu em seu castelo mais uma vez, e seu sorriso se alargou ao ver o resultado. Pela primeira vez, eles conseguiram uma pontuação perfeita. Isto foi verdadeiramente sem precedentes na seção desta torre. Não foi surpreendente, eles fizeram tudo com perfeição. O objetivo do 5º andar era escapar antes do 14º dia para evitar ser consumido por Jackson, mas a primeira vez que o Eumpa apareceu, ele foi instantaneamente subjugado e tratado por Draco. Então, sem usar o caminho destrutivo de destruir tudo, eles simplesmente removeram a parede da cela e fugiram silenciosamente noite adentro. Nenhuma única vida desnecessária foi tirada para atingir seu objetivo, e nenhuma única alma, nem mesmo seus companheiros de cela, sabiam que eles haviam partido. Foi tão fácil e tranquilo que era de se perguntar se era uma piada. Contudo, Draco sabia que não. Da boca de Elia, ele sabia que dos primeiros 10 andares fundamentais, o andar 5 era o mais difícil de limpar e tinha a maior taxa de mortalidade para novatos dentro dessa faixa. Era o andar da morte certa, onde a falta de preparo faria com que você morresse. Nos andares 1 e 2, habilidades / feitiços / equipamentos / habilidades / títulos foram bloqueados. Nos andares 3 e 4 foram permitidos títulos, para facilitar. No andar 5, as habilidades eram permitidas,
E foi por isso que Zayn e companhia puderam finalmente usar suas linhagens para se transformarem pela metade. Apenas Ikari tinha sido capaz de fazer isso anteriormente, e Roma, Zayn e ela mesma também podiam usar suas características únicas. Por exemplo, Ikari agora poderia usar a energia da criação junto com suas habilidades de Santa Santa. Zayn agora poderia seduzir e usar truques de sucubus para atingir seus objetivos. A Roma agora poderia se comportar como um Ultima Thule e consumir qualquer coisa para evoluir. Para outros, isso foi um salva-vidas, pois sem suas habilidades, eles nunca escapariam da prisão do quinto andar e morreriam. Nem todos que vieram tinham linhagens sanguíneas especiais, sendo a maioria humanos normais com grande habilidade. Muitos daqueles que não encontraram métodos inteligentes para escapar seriam comidos vivos por Jackson, enquanto aqueles como Gavin e companhia sobreviveram pela pele dos dentes graças às suas habilidades especiais de linhagem. A razão pela qual Draco obteve uma pontuação perfeita foi simples, porque sua linhagem foi projetada perfeitamente para as circunstâncias do cenário. Não poderia haver missão mais perfeita para ele entre os vários andares do que esta que ele conhecia. Sem mencionar que ele recebeu um token de grau PAC bronze. Normalmente, ele obtinha aqueles de alto bronze, o que mostrava que obter uma pontuação perfeita era o melhor método para alcançar o sucesso. Draco então verificou a classificação do quinto andar e sua classificação geral, como de costume. Primeiro, Draco Morningstar, 9.000 pontos. Segundo, Gavin, 567 pontos. Terceiro, Dorothy Keel, 556 pontos. Quarto, James Luster, 544 pontos. Quinto, Mandingo, 433 pontos. Sexto, Filho de Deus, 421 pontos. Sétimo, Lorde das Trevas, 404 pontos. Oitavo, Retorno do Rei, 394 pontos. Nono, Eleanor, 334 pontos. Décimo, Mackenzie, 326 pontos. Quanto à classificação geral, ele estava agora em 224º lugar entre 1.000 pessoas, com 33.350 pontos no total. Draco era como um raio, alcançando os que estavam na liderança enquanto deixava aqueles por quem havia passado na poeira, suas bocas cheias de sujeira e seus corações em desespero. Vendo que havia ultrapassado seu melhor tempo pessoal mais uma vez, Draco mergulhou no sexto andar. E, quem sabe, talvez ele pudesse completar os primeiros 10 andares em apenas alguns dias. Como tal, desapareceu do castelo e reapareceu no meio de uma praça. O que surpreendeu ele e as 4 belezas que apareceram foi que eles estavam usando trapos mais uma vez, e não o equipamento de classe chamativo que haviam conseguido no primeiro andar. Além disso, a praça estava cheia de pessoas que olhavam para eles enquanto murmuravam, com os olhos cheios do medo e preocupação. O grupo Morningstar notou então que eles estavam em um palco no meio de uma praça, guardados por tropas de elite da mesma companhia de cavaleiros que já haviam matado 3 vezes até agora. O que deixou os 5 sem palavras foram os laços amarrados no pescoço que estavam bem apertados. Aio, isso não foi uma execução pública. Droga, acabamos de escapar de uma prisão nefasta e você está nos dizendo que fomos pegos de novo? Quão incompetentes eram os avatares de nossos personagens no momento em que desconectamos. Draco franziu a testa enquanto lia os detalhes do andar. O sexto andar, missão divina descrição. Depois de escapar com sucesso da Dark Prison, você foi perseguido por Shadowhawk, um grupo de assassinos de elite criados pela família Carva. Conseguindo escapar da detecção por alguns dias, você acabou sendo capturado e levado perante o tribunal que o declarou culpado sem necessidade de defesa. Agora, você será enforcado em público para dar o exemplo e seu caminho termina aqui. É improvável que alguma força externa tente salvá-lo. Limitação 1. Seus equipamentos/habilidades/feitiços anteriores foram selados. Limitação 2. Você foi redefinido para o nível 1. Disposição 1. Um conjunto único de habilidades pode ser adquirido através de livros de habilidades, feitiços ou prática. Disposição 2. Um talento especial é gerado para auxiliar o jogador. Disposição 3. Os inimigos têm dificuldade acima da média. Disposição 4. Todos os equipamentos e habilidades do andar anterior são transferidos. Recompensas. Pontuação de pontos. Seleção de recompensa de nível bronze.
Os lábios de Draco se contraíram. Que diabos de design de piso era esse? Como qualquer participante do teste poderia sobreviver a esta situação sem seus equipamentos, habilidades e feitiços reais, bem como seus equipamentos falsos dados por esta torre? Apenas com habilidades ou títulos. Pelo amor de Deus, antes de Draco vir aqui, todos que participaram eram NPCs. Quase nenhum deles tinha tais coisas. Então o que a torre estava tentando alcançar? Bem, a resposta está na última linha da descrição. Era improvável que qualquer força externa os salvasse. Sim, certo, pare de tentar agir de forma misteriosa. Era óbvio que nenhuma força externa salvaria o jogador, já que eles não conheciam ninguém neste andar e aqueles com quem começaram haviam sido assassinados pelos cavaleiros. Por que a necessidade de especificar que nenhuma força externa os salvaria? E, além disso, foi descrito como improvável e não impossível. Draco olhou pela multidão e percebeu que, embora a maioria dos cidadãos estivesse desarmada e geralmente abalada, havia alguns indivíduos vestidos discretamente em diferentes partes da multidão, escondendo armas. Eles observavam o movimento dos cavaleiros e as ações do grupo condenado, como se tentassem julgar se valia ou não a pena o esforço de intervir. Com isso, o verdadeiro objetivo deste andar ficou claro. Era preciso ler nas entrelinhas e ver a verdade oculta, e depois agir de forma adequada para fazer com que as chamadas forças externas decidissem salvá-las. Porém, como sempre, não havia um caminho mais direto e divertido. Guild Wars. Capítulo 560. Dois andares limpos. Um caminho se formou no meio da multidão. Um grupo de homens se aproximou, incluindo o líder dos cavaleiros que os perseguia em tantos andares e alguns de seus homens de elite, bem como alguns guardas guerreiros vestidos com librés nobres. No meio estava um homem alto de meia idade com cabelos pretos e macios em forma de mechas que caíam ao lado do rosto, alcançando o queixo. Ele tinha olhos pretos estreitos, um rosto comprido em forma de V, nariz adunco, lábios finos e uma leve barba por fazer no queixo. Ele usava um traje medieval de nobre espanhol, parcialmente feito de armadura e parcialmente feito de tecido fino com o emblema de sua casa. O homem parecia um daqueles vilões populares daquele velho jogo sobre pular de telhados e esfaquear pessoas com lâminas escondidas. Nota do autor: basicamente, Cesare Borgia. Ele finalmente parou sua comitiva diante do palco, olhando para os 5 amarrados pelo laço com olhos frios. O homem então se virou para a multidão que observava com uma mistura de emoções que iam do medo à reverência. Povo de Barcel. Diante de vocês estão 5 criminosos de um mal incomensurável, tão vis que não ouso nem me aproximar deles, para que seus pecados não passem para mim. A família real, com toda a sua magnanimidade, deu-lhes a chance de despertar e o que aconteceu eles fazem com isso. Apesar de possuírem um talento raro com o qual apenas poucos seriam abençoados, eles imediatamente massacraram sua própria aldeia, estuprando, saqueando e torturando com alegria. No momento em que o homem afirmou isso, a multidão ficou irritada. Seus olhos inseguros e confusos logo foram substituídos por raiva e choque, não acreditando que este homem ousaria mentir para eles. Bem, isso realmente não importava, já que os mobs não eram conhecidos por sua inteligência e razão lógica. Depois disso, despachei meus nobres cavaleiros diretamente para persegui-los, mas os demônios continuamente exibiam técnicas profanas e magia estranha, conseguindo até mesmo se libertar da infame prisão negra. Depois que isso foi adicionado, houve um suspiro alto e coletivo que abalou toda a praça. Da raiva, o povo caiu direto no medo. Afinal, a prisão negra era um lugar onde, no momento em que você era encarcerado, a morte era garantida. Ninguém jamais escapou daquele lugar, ninguém. Percebi que os métodos convencionais são incapazes de lidar com tais demônios, por isso decidi matá-los da forma mais direta para nos protegermos do mal. O homem falou poderosamente. A multidão começou a aplaudir em apoio, totalmente imersa na história que lhes foi apresentada. Afinal, eles não sabiam nada sobre os 5 que estavam prestes a serem enforcados, além do que acabavam de ser informados, e não arriscariam o pescoço por um estranho. Mesmo que houvesse discrepâncias na história, era fácil ignorá-las e não pensar nelas. Na mente desses civis, eles só queriam que tudo acabasse para que pudessem continuar a caminhar pela vida no degrau mais baixo. Meu nome é Devin Carva e declaro que o enforcamento público começará. Ele rugiu quando abaixou a mão. Imediatamente,
Os guardas ao redor dos 5 começaram a se aproximar, prontos para apertar os laços e chutar as arquibancadas de Draco e companhia. Antes disso, porém, Draco levantou ambas as mãos e gritou: "Espere!" O guarda o ignorou e estava prestes a continuar, mas Devin acenou com as mãos e olhou friamente para Draco. Ele queria dar ao sujeito uma chance de falar, mesmo que apenas para parecer justo. Ele sempre poderia declarar qualquer coisa que dissesse como mera mentira e prosseguir com a execução. O próprio Draco respirou fundo e levantou a cabeça. Seus olhos brilhavam com coragem e falavam com leveza, embora, por algum motivo estranho, todos pudessem ouvi-lo. "Vocês estão todos errados. Não vou entrar em detalhes." A atmosfera congelou por um segundo. Depois explodiu em raiva. Devin olhou para Draco como se tivesse acabado de ver o homem mais idiota do mundo. "Eu te dei a chance de se explicar ou pelo menos deixar algumas últimas palavras, e foi isso que você escolheu fazer? Será que esse retardado realmente cometeu tudo o que a família real afirma que ele cometeu?" Devin começou a se perguntar. No entanto, a execução deles era algo que a coroa havia ordenado, então ele faria o que tinha que ser feito. Os rebeldes que estavam tensos também ficaram sem palavras. Eles sentiram a energia deixar seus corpos enquanto balançavam a cabeça. Uma pessoa que pode brincar em tal situação não valeria o esforço e os sacrifícios para salvá-la, não importa quão talentoso ele pudesse ser. Ainda assim, se fosse possível, eles poderiam salvar as mulheres. No entanto, quando viram que as senhoras estavam rindo ruidosamente do que o sujeito disse, balançaram a cabeça amargamente. Claramente, todos os 5 não eram totalmente sãos, então deveriam ser deixados à vontade dos deuses. Tosse, tosse, tudo bem, chega de brincar. Agora vou massacrar todos vocês, obrigado pela compreensão. Draco afirmou enquanto quebrava a corda amarrando as mãos com facilidade. Isso fez os olhos dos guardas se arregalarem quando eles começaram a remover suas espadas, e o tal Devin também se armou enquanto gritava: "Vocês estão completamente ilu." No entanto, ele só pôde parar aqui quando viu todos os 5 quebrarem suas amarras. Draco se transformou diretamente em seu verdadeiro corpo de demônio com chifres, enquanto Eva se transformou em seu verdadeiro corpo de olho celestial, que era basicamente uma mistura de sua forma mater azul da habilidade celestial prima e sua forma de anjo de sua herança remasterizada da donzela celestial. Zayn se transformou em sua forma de súcubo real de corpo inteiro com um sorriso sedutor enquanto o corpo de Roma irrompeu em luz verde enquanto seus cabelos subiam como cobras e seus olhos brilhavam como faróis verdes. Hikari transformou-se diretamente em um dragão branco completo, olhando para as massas com um olhar neutro. Os guardas congelaram no lugar, assim como todos os outros. Devin especialmente tinha os lábios trêmulos e os olhos arregalados ao máximo enquanto ele lentamente caía de joelhos, deixando cair a espada frouxamente em desespero. Seus murmúrios eram baixinhos, mas, estranhamente, todos na praça conseguiam ouvi-los. Deus demônio. Deusa. Deusa diabo. Bruxa suprema. Dragão. Os guardas ao redor dos 5 também caíram de joelhos em desespero, enquanto toda a multidão fez o mesmo. Eles perceberam que haviam ofendido um grupo que nem sequer poderiam esperar ver num dia normal. Cada membro individual seria suficiente para arrasar sua cidade muitas vezes, muito menos quando em grupo. Então eles perderam toda a capacidade de resistir psicologicamente. Draco ficou satisfeito com a reação deles, pois isso tornou as coisas mais simples. Agora era hora de aproveitar a colheita. Ele levantou um dedo para o céu e começou a flutuar lentamente no ar, o resto de sua família o seguindo. A eletricidade estalou na ponta do seu dedo. Uma pequena bola surgiu e começou a crescer lentamente. Draco sorriu enquanto olhava para as ovelhas lá embaixo, então moveu seus músculos para lançar a bola gigante de eletricidade para baixo, de modo que destruísse a cidade inteira quando o mundo inteiro congelasse e começasse a se decompor. A expressão de Draco ficou feia, assim como a de Eva. Como o chão poderia desaparecer num momento tão crucial quando eles estavam prestes a aproveitar os frutos do seu trabalho? A razão pela qual ambos se transformaram nesses estados, Eva em seu corpo verdadeiro da deusa e Draco em seu corpo verdadeiro demoníaco, foi para colher as vidas de todos esses NPCs e coletá-los em seu inferno, céu. Não era todo dia que eles conseguiam uma quantidade tão grande de NPCs que poderiam facilmente massacrar sem nenhuma repercussão no plano principal,
Então essa era a chance perfeita de preencher suas cotas e praticar como as coisas funcionavam durante o jogo, para que eles poderiam começar a colher vidas na realidade também. No andar onde estavam em Terence Town, eles não o fizeram porque Roma queria as almas, então deram a chance para ela. Agora que eles encontraram a chance de fazer isso, a torre ousou bloqueá-los no último momento. Parabéns por completar. Sexto andar da Torre da Babilônia. Tempo decorrido, 02.12 e 2.59 objetivos concluídos, todos avaliação, ex mais 10.000 pontos de pontuação recompensa de seleção de tesouro, grau pico bronze. O rosto de Draco se ergueu ligeiramente ao ver o placar perfeito. Ele agora entendia por que a torre os expulsou. O objetivo deste andar era convencer os rebeldes a salvá-lo, já que, para todos os efeitos, você provavelmente não conseguiria se salvar. É claro que, se você tivesse capacidade, poderia escapar sozinho e fugir, o que lhe daria muito mais pontos do que esperar para ser resgatado. Draco e companhia escolheram esse caminho, mas usaram o caminho mais extremo. Em vez de atacar e massacrar diretamente a todos, eles se transformaram em vários estados. Isso significou um aumento de poder para eles, mas teve consequências sociais mais profundas na tradição daquele mundo. Naquele mundo, as deidades eram a forma mais elevada de existência. Foi graças a eles que os mortais puderam despertar e ganhar classes, subir de nível e progredir. Eles eram adorados e reverenciados por todos do fundo do coração. Quando os cinco se transformaram, seus estados de ser, bem como sua essência, assemelhavam-se a divindades, especialmente Eva, que se tornou diretamente uma deusa real. Do ponto de vista dos NPCs, eles acabaram de condenar e tentar enforcar um grupo de divindades e um dragão. Não é de admirar que tenham caído de joelhos, pois cometeram o que foi provavelmente o maior pecado da história. A partir daquele momento, não importava se Draco matasse todos eles ou fugisse, eles certamente nunca mais iriam persegui-los para enforcá-los, ou mesmo importuná-los por causa da risada de Iron ou da morte daqueles bandidos que deram início a tudo. Draco suspirou e passou a mão pelos cabelos, retornando à sua forma básica. Eve e companhia retornaram naturalmente ao universo interno e Draco ressurgiu em seu castelo. Ele então habitualmente verificava as classificações antes de mergulhar no sétimo andar. Primeiro, Draco Morningstar, 10.000 pontos. Segundo, Gavin, 1.209 pontos. Terceiro, Dorothy Keel, 1.203 pontos. Quarto, James Luster, 1.200 pontos. Quinto, Mandingo, 1.154 pontos. Sexto, Filho de Deus, 1.113 pontos. Sétimo, Lorde das Trevas, 1.083 pontos. Oitavo, Retorno do Rei, 1.032 pontos. Nono, Eleanor, 1.012 pontos. Décimo, Mackenzie, 1.001 pontos. Hein? Parecia que as pessoas se saíram muito melhor neste andar. Bem, foi bastante simples. Eles devem ter aproveitado a oportunidade que Devin lhes deu para fazer um discurso apaixonado que nada mais era do que um pedido de ajuda, e aqueles rebeldes salvariam você. Basicamente dependia de suas habilidades de atuação, e ser desavergonhado o suficiente lhe daria uma pontuação mais alta, ao que parecia. Quanto à classificação geral, ele estava agora em 169º lugar entre 1.000 pessoas, com 43.350 pontos no total. Ele já havia chegado ao top 200 no sexto andar, então era provável que ele pudesse entrar no top 120 se conseguisse outra pontuação perfeita no sétimo andar. Falando nisso, ele entrou diretamente e apareceu em um quarto escuro iluminado por uma única vela. Ele se sentou em uma cadeira mofada, úmida e desconfortável, enquanto uma mesa estava diante dele. Ele estava amarrado à cadeira e parcialmente amordaçado, enquanto havia um homem do lado oposto que olhava silenciosamente quando ele acordou. Ele apenas continuou a encarar Draco, que o encarou de volta, até que a mira para o chão apareceu. O sétimo andar, missão divina descrição. Depois de escapar com sucesso do enforcamento público com a ajuda das forças rebeldes, houve uma divisão interna. As perdas que eles sofreram para resgatá-lo foram grandes demais, forçando-os a se rebelarem prematuramente. Como tal, o escalão superior está indeciso sobre o que fazer com você. Você foi detido e será interrogado por profissionais para apurar seus verdadeiros motivos, bem como sua inocência nos crimes de que foi acusado.
Convença as forças rebeldes de que você merece a ajuda delas. Limitação 1. Seus equipamentos/habilidades/feitiços anteriores foram selados. Limitação 2. Você foi redefinido para o nível 1. Disposição 1. Um conjunto único de habilidades pode ser adquirido através de livros de habilidades, feitiços ou prática. Disposição 2. Um talento especial é gerado para auxiliar o jogador. Disposição 3. Os inimigos são de dificuldade notável. Disposição 4. Todos os equipamentos e habilidades do andar anterior são transferidos. Recompensas. Pontuação de pontos. Seleção de recompensa de nível bronze. Draco franziu a testa. Outro andar que dependia de inteligência e métodos sociais, em vez de força. Ele poderia seguir o caminho destrutivo e forçar toda a organização a se comprometer com sua causa enquanto os liderava para lidar com a Casa Nobre Carva. Isso provavelmente lhe renderia uma boa pontuação, mas não a alta. Em vez disso, havia um método muito mais fácil que funcionaria, o mesmo que ele usara no andar anterior. Como tal, Draco se transformou diretamente em seu corpo verdadeiro do demônio com chifres, quebrando todas as amarras sobre si mesmo e levantando-se lentamente. A expressão estoica do seu interrogador mudou muito, do choque ao horror e depois ao desespero. Nós realmente amarramos um deus-demônio. O que fizemos? Draco acenou com a mão. Esqueça isso, eu tenho um bom temperamento. Vou poupá-lo contanto que você me leve até minhas companheiras. Elas também são deusas por direito próprio e seus temperamentos não são tão bons quanto o meu. Então você provavelmente deveria avisar seu pessoas. Se sim. O interrogador gaguejou enquanto saía correndo da sala, gritando para alertar os outros sobre o que acabara de saber. O vazio de perfeição de Draco disse a ele que toda a fortaleza foi galvanizada para entrar em ação imediatamente. Ele também encontrou seus bebês amarrados em outros quartos, mas com menos força e grosseria. Cada um deles tinha um interrogador à sua frente, então isso era uma vantagem, fazendo Draco sentir que esses rebeldes deveriam ser os estereotipados mocinhos. Logo, eles foram libertados de suas próprias amarras, pois não se moveram sem saber como Draco queria passar daquele andar. Vendo como ele havia se transformado, eles também o fizeram, deixando toda a organização ainda mais assustadora, principalmente em relação a Eva. Logo, eles foram conduzidos a uma luxuosa sala de reuniões onde uma grande mesa de conferência havia sido posta. Ao redor da mesa estavam muitos homens e mulheres em belas librés e trajes militares, com os rostos cheios de nervosismo. Quando viram os 5 monstros entrar, imediatamente caíram de joelhos e se curvaram. Draco balançou a cabeça nessa recepção, não porque não gostasse, mas porque era supérfluo. Olha, esqueça isso. Originalmente planejamos destruir toda a capital, mas devido às suas ações mudamos de ideia. Queríamos ver o que vocês estavam fazendo e apesar de seus métodos um pouco rudes, verificamos que você é digno de nossas bênçãos. As palavras de Draco primeiro os fizeram sentir alívio, então seus corações estremeceram quando a excitação tomou conta deles. As deidades estavam prestes a abençoá-los. Ó Senhor, que tipo de boa ação fizemos para merecer isso? Ikari primeiro usou sua energia de criação para passar pelos corpos de todos os membros aqui, curando doenças ocultas e aumentando muito a expectativa de vida. Não foi nem de longe tão eficiente quanto suas habilidades de dragão branco, mas deu conta do recado. Eva então usou casualmente sua herança do olho celestial para lançar o olho da bênção, concedendo a esses companheiros algum aumento em sua força e sorte. Como era um pouco para cada um deles, ela poderia lançá-lo em um grupo maior. Depois, eles fizeram com que os rebeldes explicassem seus objetivos para eles, bem como compartilhassem toda a sua formação. Então Draco e companhia prometeram apoiá-los na remoção da Casa Nobre Carva, mas sob a condição de que não interfeririam diretamente por razões óbvias. Os rebeldes aceitaram isso e ficaram gratos. O mundo então começou a se decompor logo em seguida, pois o objetivo do piso já havia sido alcançado há muito tempo. O objetivo era fazer com que os rebeldes os colocassem do seu lado, mas eles naturalmente foram além disso. Parabéns por completar, Torre da Babilônia, 7º andar tempo decorrido, 32.22.48 objetivos concluídos, todos avaliação, ex mais recompensa, 11.000 pontos de pontuação recompensa de seleção de tesouro, grau pico bronze mais uma vez,
Uma pontuação perfeita, que já não surpreendeu ninguém dada a forma como terminaram os acontecimentos do andar anterior. Draco voltou ao castelo e checou os placares mais uma vez antes de mergulhar diretamente no 8º andar. Primeiro, Draco Morningstar, 11.000 pontos. Segundo, Gavin, 1.008 pontos. Terceiro, Dorothy Keel, 1.003 pontos. Quarto, James Luster, 999 pontos. Quinto, Mandingo, 804 pontos. Sexto, Filho de Deus, 785 pontos. Sétimo, Lorde das Trevas, 773 pontos. Oitavo, Retorno do Rei, 721 pontos. Nono, Eleanor, 656 pontos. Décimo, Mackenzie, 638 pontos. Em termos de classificação geral, ele estava agora em 103º lugar entre 1.000 pessoas, com 54.350 pontos no total. Isso foi muito mais alto do que Draco esperava, já que eles estavam prestes a entrar no top 100. Na verdade, quando terminassem o 9º andar e se ainda conseguissem uma pontuação perfeita, ele estaria entre os 10 primeiros ou fora dele. Isso o motivou ainda mais, pois ele realmente queria ver a expressão no rosto de James Luster quando ele ficou surpreso ao ver o 100º andar quando o tempo estava prestes a acabar. Quando Draco se materializou no 8º andar, percebeu que ainda estava dentro do Forte dos Rebeldes. Ele também estava agora na sala de conferências, mas em vez de ser reverenciado como antes, ele e as 4 belezas estavam sendo observados com emoções confusas. Então surgiu o objetivo de chão. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir com o canal, a chave Pix estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos, solem irmãos.